Olá para você, eu sou Larissa. Estou aqui para conversar ainda sobre o livro A Construção do Psicoterapeuta, um livro da Beatriz Cardella sobre a Gestalt terapia. E a gente falava no último vídeo sobre o Kurt Lewin. Agora vamos falar sobre outro Kurt, o Kurt Goldstein, porque tem a ver com a teoria ou a perspectiva, né? O próprio Kurt Lewin não vai dizer que é uma teoria, mas é uma perspectiva. Então, o que o Goldstein traz tem a ver com aquilo que a gente falava sobre o Kurt Lewin, entender o sujeito como um todo e entender as forças que estão no campo organismo-meio. Então, ele vai dar esse nome para as relações que a gente estabelece. E aí ele chama de organismo, né? Porque ele não quer dizer sujeito, ele não quer dizer pessoa, ele não quer dizer eu, já para dar uma ideia de totalidade. Então, o Kurt Lewin vai falar sobre o campo organismo-meio e esse espaçozinho aí que corresponde ao hífen, que é exatamente um espaço do entre, que indica uma relação. Então, entre organismo e meio há sempre uma relação e não há uma relação determinista de um sobre o outro, em termos de influência. Quem influencia quem? É o meio que influencia o sujeito que influencia o meio? Então, ele já desconstrói essa ideia dizendo, não tem sujeito, não tem meio. Você tem organismo e ambiente, ou organismo-meio, mas sem preponderância de um sobre o outro, porque estão em relação. O Goldstein, ele também traz uma perspectiva organísmica. Ele também está entendendo que nós somos um todo. E ele vai falar da chamada autorregulação organísmica. O Goldstein estudou lesionados de guerra. E aí a gente tem muitas pessoas importantes dentro da Gestalt terapia que estudaram com ele. Então, dentro de um hospital, de um hospital geral, ele montou uma ala e abriu um estudo específico para tratar dos lesionados de guerra. O que ele estava entendendo ali? Qual era a tese que ele defendia? Ele defendia a tese de que quando você tem uma lesão cerebral, e aí ele estava falando não só do cérebro, mas de outras lesões, o organismo inteiro procura outros caminhos para lidar com aquela lesão e que muitas vezes não são caminhos esperados, fisiologicamente falando. Então é como se ele estivesse dizendo, o organismo tende a se regular a alguma descompensação que acontece e essa autorregulação, ela ocorre no organismo total. Então aqui também temos presente uma ideia de todo, assim como estava lá no Kurt Lewin. Então, para o Kurt Goldstein, essa configuração, ela se ajeita, ela cria outras formas de se regular a partir da demanda que está oferecida, que está apresentada ali. Então, era exatamente isso que ele estudava com os lesionados de guerra. Você tinha, às vezes, uma pessoa que sofria uma lesão, por exemplo, um tiro que pegou um pedaço do cérebro, que roubou ali, né, que subtraiu, que tirou um pedaço de massa encefálica, ou às vezes a bala que se alojou, e você tem ali um redesenho dos caminhos que o cérebro faz para compensar, ou como ele chamava, para se regular a partir da demanda, a partir do déficit, a partir daquela falta. Então, isso vai nos levar depois a um conceito que também é muito importante para a Gestalt terapia, que é o conceito de ajustamento criativo ou ajustamento criador, e que você vai saber dele no próximo vídeo conosco. Beijo! Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.